Olá, boa noite, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais essa noite, por mais esse dia. Esse é o dia que o Senhor nos fez e por isso estamos alegres. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo que tem nos dado vitória após vitória. Com lutas, batalhas, Ele tem nos dado vitória. Em meio à pandemia, Ele tem nos dado vitória. Graça e paz, meu querido irmão Mário Venâncio, graça e paz Maurílio, graça e paz irmã Eliane, irmã Sandra, Ana Paula, Marcos, Vinícius, Henrique e Arthur. Graça e paz aos queridos irmãos que estão chegando, já estão por aqui. Graça e paz, irmã Luciene Raimundo. Deus falará aos nossos corações nessa noite. Cada vez que abrimos a sua palavra, o Senhor certamente tem algo para nós. Hoje nós vamos ao livro de Salmos, livro bendito e maravilhoso. É o livro dos Salmos. O livro dos Salmos era o inário do povo de Israel. O inário do povo de Israel era o livro dos Salmos. Eles cantavam ao Senhor, salmodiavam, adoravam a Deus com os cânticos do livro de Salmos. E hoje nós vamos começar a meditar no Salmo de número 1, você pode abrir a sua Bíblia, já no livro de Salmos, capítulo 1. Esse é o Salmo que vamos meditar nessa noite. Nós vamos orar, vamos continuar orando pelos pedidos que fizemos domingo. Temos um agradecimento à jovem Luísa de Taubaté. Foi o pedido do pastor Washington Moreira, nosso companheiro de lutas. Pediu que orasse por uma jovem chamada Luísa, que operou o coração ontem, terça-feira, e o seu pai já pediu para agradecer os irmãos que oraram. A operação foi muito boa, transcorreu tudo bem. Graças a Deus, a jovem já está em plena recuperação. Mas vamos continuar orando pela vida do Ricardo, genro do pastor Josué Martins, nosso discipulador. Vamos continuar orando pela mãe do Leoni, pastor Leoni, também companheiro nosso, ali na Missão Avante. A mãe do Leoni está internada com Covid já há mais de 30 dias e precisa de um milagre de Deus. Vamos continuar orando também pela Célia, também está internada com Covid. Vamos orar pelo meu pai, senhor Galdino, e sua esposa Marilda. Os dois anciãos pediram oração, estão carecendo de oração. A saúde não está muito boa. Vamos orar pelo André, irmão André. Vamos orar pelo irmão da Sônia, o Zizinho. Ambos estão com sintomas de Covid. Precisam também da nossa oração. E mais um outro funcionário lá da irmã Sônia, que também está em casa com sintomas. Ela hoje pediu oração por essas 3 pessoas. André, nosso irmão, os outros 2 não são cristãos ainda, mas também carecem das nossas orações. E eu quero convidar você a orar nesta hora. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco pela sua palavra e que Ele também toque nessas vidas por sua graça e misericórdia. Pai bendito, nós te adoramos nessa noite, louvamos, Senhor, o teu nome pela tua palavra, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, tua palavra que não volta vazia, tua palavra não volta atrás. Te louvamos por ela, Senhor. Nós, nessa noite, vamos continuar a meditar na tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração com profundidade,
Ó Deus, traga amor à tua palavra, traga ao nosso coração discernimento de espírito, para que possamos meditar sobre ela, Senhor. Ó Deus, e mais do que simplesmente meditar, que possamos ser atraídos diariamente a meditar na tua palavra e colocar em prática a tua palavra em nossas vidas, Senhor. Que a tua palavra venha mexer com o nosso coração, com a nossa vida, produzindo mudanças significativas para esse tempo do fim. Ó Deus querido e amado, rogamos ao Espírito Santo bendito, ilumina os olhos do nosso coração, abra o nosso entendimento esta noite, para que possamos penetrar nas profundezas da tua palavra, no nome de Jesus. Nós te rogamos, Senhor. Ó Deus, oramos pelos enfermos, queremos colocar em tuas mãos meu pai, seu Galdino, ó Deus, sua esposa Marilda, visita-os nesta hora, toca, Senhor, e repreende todo o mal, toda a enfermidade, toca na coluna, ó Deus, da Marilda, traz, ó Deus, a tua cura sobre ela, traz a paz de espírito que ela tanto precisa, Senhor. Ó Deus, toca na saúde do meu pai, toda aquela tonteira que ele vem sentindo, que seja repreendida e afugentada em o nome de Jesus. Pai querido, rogamos pela vida do Ricardo, precisa de um milagre da tua parte. Deus amado, visita o Ricardo nesta hora, toca na sua saúde, cura, Pai. Pedimos que a cura do Senhor venha sobre ele. Visita sua esposa Tamara, guarda a sua serva, cobre com teu sangue, renova as suas forças, o seu ânimo, a sua fé. Guarda o pequeno Pedro também, Senhor, o seu filho, que a mão bendita do Senhor esteja sobre eles. Guarda teu servo Josué, Maria José, sua esposa, toda a sua família. Renova as forças, o ânimo, Senhor, na vida dos teus servos. É o clamor que nós pedimos a ti, Senhor. Visita Maria Edina, mãe do Leoni. Deus amado, opera um milagre ali na dona Maria Edina, trazendo ela, Senhor, de volta ao seu lar, trazendo, Senhor, curada, restaurada pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome. Renova as forças do Leoni, da sua família, suas irmãs, o seu irmão. Ó Deus, renova as forças da Andréia. Deus amado, visita aquela casa. Graça, no nome de Jesus. Visita a senhora Célia, aquela senhora que também está internada há quase um mês. Deus amado, restaura, traz a saúde de volta, manifesta o teu poder e a tua graça, no nome bendito de Jesus. Visita a senhora André, visita o Zizinho, visita aquele outro funcionário da Sônia. Ó Deus, repreende todo o mal na vida deles, Senhor. Se eles foram contaminados, ó Pai, que a mão bendita do Senhor possa repreender todo o mal, no nome de Jesus, e trazer cura, Senhor, que eles não precisem ir ao hospital e ficar internados, mas que a tua misericórdia esteja sobre eles, ó Pai. Senhor, te louvamos pela vida da Luísa, aquela jovem. O Senhor esteve com ela ali naquela sala de operação. Ó Deus, pela tua graça transcorreu tudo bem. Continua a restaurar e recuperar aquela jovem e manifesta ali o teu poder e a sua graça sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Ó Deus, fica conosco essa noite, abre-nos a tua palavra, Senhor, abre os olhos do nosso coração. É o nosso desejo, Pai, no nome de Jesus. Visita o nosso país nesta hora, visita, Senhor, a presidência da República, visita, Senhor, o Planalto, visita o Congresso, o Senado, visita, Senhor, o Supremo Federal. Deus amado, cada estado do país, cada governador, os prefeitos. Deus amado, dá direção à nossa nação, tenha misericórdia. Ó Deus, freia, ó Deus, essa pandemia, usa de compaixão. Em nome de Jesus, nós te rogamos, Senhor, atende o nosso clamor, guarda a tua igreja nesta hora, aviva-nos pelo poder do teu Espírito Santo, traz avivamento ao nosso coração, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você que chegou durante a oração, seja bem-vindo. Deus fale ao teu coração esta noite. Abra sua Bíblia no livro de Salmos,
capítulo 1. Hoje vamos começar a meditar neste salmo. Provavelmente não vamos completar todo o salmo, embora seja um salmo pequeno. Salmo de número 1 tem apenas 6 versículos, mas tem muita coisa boa neste salmo. E a palavra de Deus, quanto mais nós lemos e estudamos, mais aprendemos. Quando vamos a palavra de Deus com calma, com tranquilidade, nós aprendemos, nós nos deleitamos, nos regozijamos. E quanto mais lemos e estudamos, mais desejosos nós ficamos de meditar e pesquisar e de ir mais profundo na sua palavra. A palavra de Deus, queridos, ela é tremenda, bendita e poderosa. É a palavra de Deus. Se você não tem gasto tempo com a Bíblia, você está perdendo muitas coisas. E eu quero incentivar você nessa noite a se debruçar sobre a tua Bíblia e estudar com afinco, com profundidade e buscar comunhão com o Pai através da sua palavra. Cada vez que abrimos a palavra, nós temos uma reunião com o Senhor, porque Ele é a palavra. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo é Jesus. E ali diz também o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo e Jesus é a palavra. Então, cada vez que abrimos a palavra, em oração, em reverência, querendo aprender de Deus, nós nos reunimos com o Senhor através da sua palavra. Se você não tem esse apetite pela palavra, peça ao Senhor, que Ele certamente te dará apetite, desejo pela sua palavra. Amém, queridos? O livro de Salmos, ele também pode ser chamado de livro dos louvores. A palavra salmos no hebraico, também significa louvores. Então, quando você lê aí o livro de Salmos, você pode pensar que é o livro dos louvores, ou o livro de louvores. Ele também tem outro nome, que pode ser chamado de cânticos piedosos. Cânticos piedosos, louvores piedosos. Por isso que é sempre bom, quando você ouve um cântico, um louvor, que tem a letra nos salmos bíblicos, porque são cânticos piedosos. Mas também ele pode ser chamado de música de instrumentos de corda. Você vai ver em alguns salmos, está escrito ali, música para instrumentos de cordas. Aí você lembra logo da figura do rei Davi com a sua harpa, dedilhando e compondo os salmos. Davi é um dos autores do livro de Salmos. O livro de Salmos tem no mínimo 6 autores, e tem alguns salmos que não tem o seu autor. Pelo menos 50 salmos sem a sua autoria. Então tem no mínimo 6, e pode ter 7, 8 ou mais, porque são muitos salmos que não tem o autor descrito. O livro de Salmos, ele também tem algumas divisões. Hoje eu vou dar algumas informações. Na próxima reunião, se Deus permitir, Jesus não voltar, a gente vai dar outras informações. E assim a gente vai aprendendo um pouco sobre o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, eles têm mais ou menos 9 tipos de salmos. Alguns estudiosos falam menos, outros falam um pouco mais, mas eu gostei de trabalhar com pelo menos 9 tipos de salmos. Nós temos, por exemplo, salmos messiânicos. São os salmos que falam da pessoa e da obra do Messias. Você pega alguns salmos
que o autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai falar da obra do Messias, vai falar da obra redentora do Messias. São salmos proféticos messiânicos, que já apontavam para o Senhor Jesus, que é o Messias, que veio ao mundo, esteve entre nós, morreu e ressuscitou o terceiro dia e está sentado à direita de Deus. Temos também os salmos de lamento, que expressam um clamor a Deus por socorro. Você vai ver alguns salmos, principalmente os salmos de Davi, são salmos de lamento. Davi tem alguns salmos que ele pede socorro a Deus. Davi foi um homem muito provado, passou por diversas situações, e ele então compõe alguns salmos em períodos em que ele estava passando tremendas dificuldades, perseguições. Davi passou muita perseguição antes de chegar ao reinado. Quando chegou ao reinado também passou perseguições, lutas e batalhas. E Davi então compôs alguns salmos de lamentos. Mas também, querido, tem salmos de testemunho. Salmos que contam aos outros o que Deus fez, a fidelidade de Deus. Alguns salmos que dão testemunho da fidelidade de Deus. Mas temos também os salmos sapienciais, ou salmos de sabedoria. E o salmo de número 1 é um desses salmos. Salmo de sabedoria ou salmo sapiencial. Esses salmos, queridos, eles oferecem diretrizes para os piedosos. Quando você abre o salmo de número 1, você vai ver ali claramente ele dando a mim e a você uma diretriz. Como alguém que é piedoso, que tem uma vida piedosa, ele deve se comportar, ele deve se dirigir. E o salmo número 1 é este salmo de sabedoria, e que aponta para nós um caminho. Nós que estamos buscando uma vida de piedade, temos aqui esse salmo de sabedoria. E o tema de hoje, querido, que nós vamos tratar é o seguinte: o caminho dos justos é conhecer o Senhor. Se você esteve ali no Facebook hoje, você pode perceber, se você viu minha postagem, que eu postei o texto, o último versículo, que é o versículo 6, e coloquei esse tema: o caminho dos justos é conhecer o Senhor. E ali eu postei na tradução da Bíblia King James, que não é igual à revista atualizada que nós vamos ler agora. E eu queria ler com vocês todo o salmo, do versículo 1 ao versículo 6, é um salmo muito pequeno, mas é um salmo maravilhoso, um salmo que fala profundamente ao nosso coração, nos orienta, nos dirige, mas ele também fala dos ímpios. O salmo fala dos justos e fala dos ímpios, certo? Diz assim o texto, Salmos de número 1. Se você tem sua Bíblia, o livro de Salmos fica mais ou menos no meio da Bíblia, exatamente. Alguns dizem que o Salmo 117 é exatamente o meio da Bíblia Sagrada. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, o meio está ali no Salmo 117. Diz assim o texto: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo,
nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse versículo, na tradução da Bíblia King James, ele está de forma invertida. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. Por isso, então, eu coloquei o tema: o caminho dos justos é conhecer o Senhor. E quando você pensa no contexto do Salmo, você dá razão também à tradução da Bíblia King James. Porque o texto fala que o justo, ele caminha em conhecer a Deus, ele tem prazer em conhecer a Deus, porque ele tem prazer na palavra de Deus. Queridos, esse salmo, que é um salmo de sabedoria, ele atua basicamente como uma introdução de todo o livro dos salmos. Ele está no número 1, não é em vão, e quando você olha para o contexto do salmo, e você pensa em todo o livro dos salmos, você percebe que ele é meio que uma introdução do livro inteiro. Porque o salmo fala de pessoas, o salmo fala de caminhos e seus destinos finais. Embora seja um salmo pequeno, mas ele fala de pessoas, ele fala de caminhos e seus destinos finais. Por isso, então, a gente pensa nesse salmo como uma introdução de todo o livro. Agora, ele é um salmo que vai mostrar o contraste entre o justo e o ímpio. Ele não fala apenas do justo, mas ele fala do justo e do ímpio e fala dos dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. E eu queria lembrar os queridos irmãos e dizer que a vida é feita de escolhas. E eu, meditando neste salmo e nessa expressão que a vida é feita de escolhas, eu posso me lembrar da minha mãe algumas vezes nos instruindo quando garotos, que ela dizia essa frase: meu filho, a vida é feita de escolhas. Quando a gente olha para o salmo, queridos, você pensa que quando você escolhe com quem você vai andar, com quem você vai gastar o seu tempo, sua energia e muitas das vezes o seu dinheiro, você precisa pensar também que quando você faz isso, automaticamente você está escolhendo o seu destino final. Então, por isso, precisa pensar bem nas escolhas. Com quem você vai andar, preste atenção nisso. Com quem você vai gastar o seu tempo, as suas energias e muitas das vezes o seu dinheiro. Sabendo que, dependendo dessas escolhas, o seu destino final também está traçado. O Salmo vai nos mostrar isso claramente, à medida que nós escolhemos o caminho que vamos andar, as pessoas que vamos nos relacionar, o tempo que vamos gastar com elas, o dinheiro, a energia, nós estamos escolhendo o nosso destino final. E este salmo ele vai mostrar duas trajetórias. A trajetória do justo e do seu caminho. E vai mostrar a trajetória do ímpio e do seu caminho. E o texto é um texto pequeno, muito claro. O justo tem uma trajetória e no final da trajetória tem o destino final. E da mesma forma o ímpio tem a sua trajetória e no final da trajetória tem o seu destino final. E eu e você precisamos escolher qual o caminho que vamos andar. E eu quero essa noite trazer esse desafio a você que está conosco nesta sala. Qual o caminho que você vai escolher? São dois caminhos opostos. Por isso o Salmo vai mostrar um contraste. Um caminho vai para uma direção, o outro caminho para outra direção. Não tem como você e eu andarmos nos dois caminhos ao mesmo tempo, porque eles estão em direção opostas. Um caminha para a direita, o outro caminha para a esquerda.
Então não há nenhuma possibilidade de nós andarmos nos dois caminhos ao mesmo tempo. Por isso, eu e você precisamos fazer essa escolha. Eu fiz essa escolha, queridos irmãos, amigos, há 38 anos atrás. Eu fazendo minhas contas, quando nasci, minha mãe já estava na igreja e ali cresci, né? Mas você não nasce crente. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Você precisa chegar à idade de você pensar e raciocinar e escolher o caminho. E eu escolhi exatamente o caminho dos justos. Eu estava com 16 anos, de 15 para 16. 15 anos, então, eu fiz minha profissão de fé. 16 anos eu me batizei. Então, já fazem 38 anos, e aí você já pode fazer as contas do meu aniversário natalício, que está chegando no mês de agosto. 21 de agosto, estarei completando 55 anos. Então, queridos, há 38 anos eu decidi qual caminho que eu ia seguir. Andar pelo caminho dos justos. E eu queria olhar o texto com você essa noite. Vamos olhar o texto. Versículo 1. Se você tem sua Bíblia aberta, Salmo de número 1, versículo 1. O texto diz aí: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E esse versículo já diz muita coisa. Se você for a tradução King James, ele diz aí a primeira frase: abençoado com felicidade é o homem. Essa palavra bem-aventurado, você talvez já conheça, né? Você tem lá em Mateus 5 as bem-aventuranças, que é o início do grande sermão do monte que Jesus proclamou no início do seu ministério, chamado Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Jesus começa exatamente com as bem-aventuranças, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Estão registradas ali as bem-aventuranças. E essa palavra, bem-aventurado, ela significa isso, muito feliz. Por isso, na tradução King James, ele coloca: abençoado com felicidade é o homem. Aqui a gente já começa a ter uma luz em qual caminho você vai desejar andar. Aqui mostra um caminho. Qual caminho? O caminho para a felicidade. Se você anda triste, acabrunhado, se você anda cabisbaixo, se você anda infeliz por dentro, muitas das vezes você está sorrindo, eu estou sorrindo, mas por dentro... E o texto já começa nos dando uma direção de felicidade. Porque ele diz aí: bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado aí é super feliz. Abençoado com felicidade. É o primeiro passo que você vai dar para a felicidade, e ele vai te mostrar logo no texto. E ele já começa dizendo que esse homem que é feliz, que ele é bem-aventurado, é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Primeiro passo, primeira dica que o salmista vai dar para nós, e o salmista aqui ele não está identificado, por isso ele é um salmo anônimo. Bem-aventurado. Essa bem-aventurança aí, querido, da perspectiva individual, ela se trata da profunda alegria e satisfação em Deus. Não é uma felicidade qualquer, em qualquer coisa, mas satisfação em Deus. Uma profunda felicidade na pessoa de Deus. E as razões para ser bem-aventurado, ela também está muito clara no Salmo. Porque quais as razões que nós vemos aqui? As razões são o resultado do comportamento apropriado dos justos.
Ou seja, se eu tenho um comportamento apropriado como justo, eu vou ser bem-aventurado, eu vou ser muito feliz. Ele diz que feliz é o homem que... E aí ele então vai trabalhar como esse homem vai ser muito feliz. Ou seja, essa bem-aventurança, essa alegria, essa felicidade, ela tem uma razão. Ela é resultado de alguma coisa. Ela é resultado daquele comportamento apropriado que alguém decidiu andar. E queria que você percebesse algo nesse primeiro versículo. O justo é aquele que não anda, não se detém e não senta. Aí há uma progressão, que ela pode ser para cima, mas ela pode ser também uma progressão para baixo. Se você resolver andar no caminho do ímpio, se você resolver parar no caminho do ímpio, ou seja, se deter, se você resolver se assentar na roda daqueles que escarnecem, você está numa descida, ladeira abaixo. Você está progredindo para baixo. Há uma progressão. Mas se você resolve não andar, não se deter e não se assentar, você tem aí uma progressão para cima, né? E aí o homem, quando o texto diz o homem, aí ele está falando no sentido genérico, né? O homem ou a mulher. Eles serão bem-aventurados se eles tomarem a decisão de não andar no conselho do ímpio. E que é o ímpio aí? Muitas vezes a gente fica pensando, mas o que é o ímpio? O ímpio aí, querido, nesse contexto, e no sentido real da palavra, lá no hebraico, é o perverso, o injusto, o malfeitor, o transgressor, o culpado de pecado contra Deus. Mas também pode ser o culpado de crime. Então esse é o ímpio. Essa pessoa que está pecando deliberadamente, ela tem perversidade no coração, ela tem injustiça, e ele é um malfeitor. E aí deixe-me dar um exemplo, né? Hoje novamente saiu notícias do nosso Rio de Janeiro, cidade chamada maravilhosa, daquelas fraudes nos respiradores. Cerca de 9 milhões de reais desviados do caixa do Estado, que já anda com dificuldade. Então, essa quadrilha, essas pessoas, alguns foram presos hoje, outros ainda estão soltos, outros já estavam presos, ele se enquadra aqui no ímpio. Perverso, injusto, malfeitor, transgressor e culpado de crime. E aí você então resolve ouvir o conselho desse camarada ou dessa camarada. Você decide o caminho que você vai andar. E às vezes é um amigo de trabalho, né? Alguns eram funcionários do governo, outros estavam emprestados da prefeitura para o governo. Aí você chega, toma um café, bate um papo, aquele camarada alegre, falador, boa pinta, bem arrumado, e ele te dá um conselho. Só que por dentro ele é um malfeitor, ele está tramando contra o Estado. Ele vai, por causa do crime dele, alguns morrerão por falta de respiradores. E o texto nos orienta. Bem-aventurado, muito feliz, é aquele que não anda no conselho do ímpio. O conselho, né, é aquela palavra que alguém vem dar para você, te orientando em alguma coisa da sua vida. Esse é o conselho. Mas o texto diz que eu vou ser muito feliz, eu vou ser bem-aventurado, super feliz, se eu não andar no conselho dos ímpios. Mas não para por aí, o conselho ele continua, né? O primeiro conselho é não andar no conselho do ímpio. Esse é o primeiro conselho que a Bíblia está nos dando para os justos. Lembrando aí que o justo, querido, aí no texto e no contexto, são aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Não é que seja o homem ou a mulher sem nenhum pecado, não. Justo é todo aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus lá na cruz do Calvário.
esse é chamado de justo, porque Cristo, ao derramar o seu sangue, lá na cruz morreu pelos meus pecados. E se eu então vou até Jesus, aceito esse sacrifício, me rendo a Ele, confesso os meus pecados e decido andar segundo o padrão de Jesus, eu sou justificado através do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. A partir daí, então, eu sou chamado de justo. Como justo, a Bíblia me orienta a não andar no conselho do ímpio. Mas ela continua dizendo: bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Não se deter, não parar. Deter aí é parar, manter-se no lugar, permanecer parado. Você encontra o pecador e aí você para, bate papo, conversa. E aí, dependendo da conversa, você vai ouvir o conselho dele ou não. Ou você vai dar um conselho ao pecador, ou o pecador vai te dar um conselho. Mas quando o texto diz que aquele que não anda no conselho e não para no caminho do pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores, o sentido do texto, querido, é o seguinte: você não deve parar, se envolver e assentar-se com ele para blasfemar contra Deus, para difamar da pessoa de Deus, para zombar, para desprezar a Deus ou as coisas de Deus. Jesus parou muitas vezes com os pecadores, nós bem sabemos disso, porém, quando Jesus parava com o pecador, Jesus parava para pregar o evangelho ao pecador. É lógico que, quando você encontra um amigo que não é um cristão, você vai conversar alguma coisa sadia, salutar. E se houver oportunidade, então você vai pregar o evangelho. Mas se você encontra aquele amigo que ele é um ímpio, é um pecador, e você se deixa envolver e enredar pela conversa dele, você vai atrás do conselho dele, você começa então a andar no caminho do ímpio, no conselho do ímpio. E se você então se detém, se assenta, se você trava um profundo relacionamento com alguém que é zombador da palavra, alguém que é zombador de Deus, alguém que se coloca contra o Senhor, você está então entrando no caminho errado. Caminho esse que a Bíblia orienta para você não entrar, porque certamente você não será feliz, não será abençoado. Amém, queridos? Então, se eu quero ter uma vida feliz, alegre, abençoada com felicidade, eu preciso seguir essa trajetória que o versículo 1 nos mostra. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí, o versículo 2, ele vai para o contraste do caminho do ímpio. Versículo 2 diz aí: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ao invés de você se alegrar com a conversa do pecador, do zombador, você se alegra, você tem prazer na lei do Senhor. A palavra aí, prazer, é aquele que se deleita, que sente desejo na lei do Senhor. E aqui eu queria fazer uma pausa, porque quando pensamos na igreja moderna, contemporânea, nós percebemos e vemos que carecemos de um grande avivamento, porque a geração dos crentes de hoje não tem esse prazer na lei do Senhor. Basta você fazer uma pesquisa, todo crente que você conhece, você perguntar quantas vezes você já leu a Bíblia toda.
E aí você vai começar a perceber que a cristandade moderna de hoje não tem tanto prazer na lei do Senhor. E aí por isso então a gente tem uma igreja fraca, raquítica de Bíblia, que não conhece o texto sagrado, e por isso muitas das vezes os lobos de plantão conseguem enganar as ovelhas, as que de fato são ovelhas. Porque quando olhamos, querido, para o cenário atual, e porque há tanta falta de interesse pela palavra, pelas escrituras sagradas, a gente chega a uma conclusão de que essa multidão de crentes que tem hoje no nosso país, a sua grande maioria não nasceu de novo, não passou pela regeneração, não foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. E aí eu queria ir com os queridos irmãos ao Evangelho de João e olhar ali o texto que Jesus trava uma conversa com Nicodemos. Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, era um membro do Sinédrio. Sinédrio era uma equipe de 70 anciãos de Israel que julgavam Israel tanto espiritualmente, davam diretrizes espirituais, mas também davam diretrizes legais. Então, no tempo de Jesus, havia esse sinédrio, composto por 70 homens, via de regra, conhecedores da lei de Moisés. E esse homem chamado Nicodemos, um dia procurou Jesus à noite, porque ele estava com medo dos judeus, que já estavam querendo matar Jesus. E eu queria ir com vocês nesse texto lá de João, capítulo 3, deixa marcado aí o livro de Salmos, e vamos a João, Evangelho de João, capítulo 3. Se você tem sua Bíblia, por favor, nos acompanhe. João, capítulo 3, versículo 1. Nesse texto, Jesus ele vai confrontar Nicodemos. E ele vai falar exatamente sobre essa questão do novo nascimento. Porque, querido, não é compatível alguém que nasceu de novo, que é salvo por Cristo Jesus, não tem interesse na Bíblia. Como diz o salmista. O justo, ou seja, aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, aquele que nasceu de novo, o prazer dele está na lei do Senhor, ou pelo menos deve estar na lei do Senhor. Então, quando você analisa uma igreja que não lê Bíblia, que está divorciada da Bíblia, aí você pensa, alguma coisa está errado. O que então que pode estar errado? A minha conclusão, a minha triste conclusão, é que a maioria dessa grande multidão não nasceu de novo, conforme Jesus explica para Nicodemos, de maneira muito clara. E eu queria converter o texto. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Diz assim: entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui eu quero dar uma parada e chamar a tua atenção para o seguinte: Nicodemos vai a Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus. E a pergunta foi: mestre, Rabi, né, que significa mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele não faz uma pergunta, né? Ele faz uma afirmação. Mas a resposta de Jesus, quando você olha para ela, aparentemente não tem nada a ver com a afirmação que Nicodemos fez. Jesus não falou dos sinais, ele se referiu aos sinais. Jesus não falou dele como mestre, mas Jesus foi para um outro tema, que é o tema principal.
o novo nascimento. Jesus diz para ele: verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí você pode perguntar, mas o que tem a ver o que Jesus falou com o que Nicodemos afirmou? Aparentemente não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. Porque, queridos, o principal, o que Jesus veio fazer, foi salvar as vidas. E quando alguém é salvo por Jesus, é porque ele nasceu de novo. Você pode ser mestre na Bíblia, teólogo, ter feito seminário bacharel, mestrado, doutorado, pós-doutorado em divindade, mas não está salvo. E aí não adianta nada, o teu caminho vai ser o final dos ímpios lá do Salmo 1. O caminho dos ímpios perecerá. Por isso que Jesus tira o foco dos milagres, os quais Nicodemos abordou. Jesus tira o foco também da questão de ser mestre, porque Nicodemos também tinha títulos e conhecia muita coisa. E Jesus vai chamar Nicodemos de mestre lá na frente. Mas isso não é o importante é nascer de novo. O importante é ter nova vida em Cristo, querido. E quem tem a nova vida em Cristo tem sede e fome pela palavra. Medita nela de dia e de noite. Então, se você não tem nenhum apetite pela Bíblia, mas você se diz um cristão, você é batizado, faz parte do rol de membro de uma igreja, eu quero levar você a pensar essa noite, será que de fato você nasceu de novo? Pense nisso. E olha o que Jesus continua dizendo para ele. Versículo 4, Nicodemos pergunta a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos a princípio não entendeu nada. Como nascer de novo? Olha a resposta de Jesus para ele, versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus mais uma vez frisa o nascer de novo. E Jesus não se preocupa em explicar detalhadamente como isso vai acontecer, o nascer de novo. Ele fala em linhas gerais. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ou seja, não está salvo por Jesus Cristo. E aí, em versículo 6, Jesus continua a sua explicação. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então aqui pela terceira vez, Jesus vai frisar o novo nascimento. Importa nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não vai ver o reino de Deus. Então, querido, se você é um cristão, se diz um cristão, mas não tem sede de ler a palavra, de meditar na palavra, eu quero convidar a você a pensar sobre isso. Será que eu nasci de novo? Será que de fato eu passei por esse novo nascimento que Jesus diz? E veja como Jesus vai terminar a conversa com Nicodemos. Versículo 8, Jesus diz: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Percebe que Jesus dá moral para Nicodemos. Nicodemos realmente ele era um mestre, ele fazia parte do Sinédrio, lá em Israel. E Nicodemos estava entre os 70. Mas, queridos, em relação à salvação, à vida eterna, não significava nada ser membro do Sinédrio. E aí Jesus diz o seguinte: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? E aí Jesus então agora vai pregar o evangelho para Nicodemos. Versículo 12. Jesus vai continuar dizendo:
Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Perceba que Jesus começa a levar a conversa para a questão da vida eterna, que é o resultado do novo nascimento. Quem nasceu de novo tem a vida eterna garantida. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez Jesus vai falar da vida eterna. E aqui ele está explicando a Nicodemos como alcançar a vida eterna. Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, queridos. Para que nós tenhamos a vida eterna e não pereçamos. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Muito bem, Jesus está explicando a Nicodemos o caminho do novo nascimento. Mas quando a gente pensa nesse texto e lá no Salmo, perceba que o justo, aquele que foi justificado, ele está na luz. Ele não está nas trevas. E o ímpio, o pecador e o escarnecedor, que o Salmo coloca, ele está em trevas, porque ele não veio para a luz. E ele está praticando mal. E ele está aborrecendo a luz. Então, querido, se você se chama justo, você não tem prazer de andar nesse caminho do mal. Pelo contrário, você tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei, você medita de dia e de noite. Você tem vontade, desejo pela lei do Senhor. E a gente vai perceber que esse encontro de Jesus com Nicodemos, ele gerou fruto, porque Nicodemos veio a se converter. Nicodemos então passa a ser um discípulo de Jesus. E aí eu queria ir com você até o capítulo 19 de João, lá no final do Evangelho de João, vai aparecer novamente Nicodemos. João, capítulo 19, versículo 38 e 39. Após a morte de Jesus, um homem chamado José de Arimateia, que também era membro do Sinédrio, fazia parte dos 70, e aqui a gente tem um detalhe, de 70 homens daquele Sinédrio religiosos, mestres lá em Israel, somente 2 se converteram, que é José de Arimateia e Nicodemos, que mostra o Evangelho de João. E diz assim o texto, João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, olha aí, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com
os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. E no lugar onde Jesus fora crucificado havia ali um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Muito bem, então aquele encontro de Jesus com Nicodemos gerou fruto. Nicodemos se converteu, nasceu de novo e virou um discípulo, um seguidor de Jesus. Ele e o seu amigo lá de ministério, José de Arimateia. Os dois eram membros do Sinédrio. Queridos, e a conclusão que eu quero chegar essa noite é o seguinte: eu e você precisamos sentir esse desejo pela palavra. Vamos voltar ao capítulo 1 dos Salmos e já vamos encerrar. O versículo 2, ele é muito claro, que diz o seguinte: esse é o contraste do caminho do ímpio. Eu falei no início que o Salmo fala de um contraste entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. O justo, ele não anda no caminho do ímpio, ele não se detém no caminho do pecador, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, ou seja, antes, quando diz aí antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu deleite, o seu desejo está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Querido, se você não tem esse prazer, não tem esse desejo, eu quero chamar você a pensar nisso. Será que eu nasci de novo? Será que eu estou salvo? Pense nisso. Vá ao Senhor essa noite. Se você tem certeza que é salvo, então peça a Deus esse prazer na lei do Senhor. Talvez você esteja tão abafado com as coisas desse mundo que você perdeu esse apetite pela palavra do Senhor, em meditar nas Escrituras Sagradas, porque nelas nós temos a vida eterna. Nas Escrituras Sagradas nós temos vida. Nas Escrituras de Espírito, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Amém? Eu quero orar com você e pedir a Deus que Ele traga ao teu coração esse desejo pela Escritura. E se você ainda não é salvo, querido, hoje você pode decidir em buscar a Deus, pedindo a Ele a salvação da sua alma, pedindo a Ele o novo nascimento, pedindo que o Espírito Santo venha morar em seu coração. E a partir do momento em que o Espírito Santo vier sobre a tua vida e mudar e restaurar o seu coração, certamente esse desejo, esse prazer de meditar nas Escrituras de dia e de noite vai nascer no seu coração, vai brotar como aquela água viva que Jesus disse à mulher samaritana em João capítulo 4. Ok? Feche teus olhos, vamos orar. Peça a Deus que dê a você esse desejo pelas Escrituras Sagradas. Querido Pai, nós louvamos o Teu nome essa noite. Nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra que nos estimula a fugir do caminho do ímpio, a não parar no caminho dos pecadores, a não nos assentarmos com os escarnecedores. Mas a Sua palavra nos orienta e nos dirige a ir à Tua palavra noite e dia. Temos prazer, deleite em meditarmos na Tua palavra. Ó Deus bendito e amado, ajuda-nos todos os dias a nos debruçarmos sobre ela, Senhor, e buscarmos a vida de Deus que está na Sua palavra. Ó Espírito Santo, vivifica-nos o coração e a alma nessa noite. Aviva-nos o coração, para que possamos então desejar o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, ajuda meus irmãos que estão aqui conosco, os nossos amigos, Senhor, a sentir o desejo e o prazer pela Tua palavra, e nela meditar de noite, porque certamente
seremos muito felizes e teremos, Senhor, muitas bênçãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos irmãos? À medida que nós caminharmos no Salmo, você e eu vamos perceber o seguinte: além de sermos felizes, nós teremos outras bênçãos. O versículo 6, ele já vai dizer que esse homem que é feliz, porque ele escolheu andar no caminho da justiça, ele terá outros benefícios além da felicidade. E eu quero desafiar você a meditar no Salmo. E se Deus permitir, no domingo nós vamos então continuar e provavelmente terminar a nossa meditação nesse primeiro Salmo. Vamos meditar em outros salmos, porque esse é um tempo em que precisamos meditar no livro dos Salmos, porque o livro dos Salmos, ele é terapêutico. Em dias difíceis como esse, eu e você precisamos da terapia de Deus. Mas, querido, essa terapia ela é diferente de uma terapia comum, porque ela não vai falar só o que tua alma precisa. Ela não vai falar só o que tua alma deseja. Pelo contrário, ela vai dizer o que a sua alma precisa. Muitas das vezes, quando vamos a uma terapia comum, a nossa alma é levada a caminhar pelos desejos do coração. Mas a palavra de Deus, ela vai te orientar a você caminhar pelos desejos de Deus. Porque os desejos de Deus vai fazer a tua alma feliz e alegre. E de quebra, e é o mais importante, vai dar a você o destino final, a vida eterna, a salvação da sua alma, que precisa estar garantida em dias tão difíceis, queridos. Quando já morreram mais de 45 mil pessoas. Eu pergunto a você essa noite, para encerrarmos: a salvação da sua alma está garantida? Pense nisso. Se você seguir o caminho dos justos, o final, no versículo 6 diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, querido? Deus te guarde, Deus te fortaleça, que o Espírito Santo leve o seu coração a meditar nas Sagradas Escrituras, para que você então tenha uma vida feliz e ao final você ganhe a vida eterna como a principal herança. Amém? Deus te guarde, Deus te livre do caminho do ímpio, Deus te guarde de parar no caminho dos pecadores, e Deus te dê livramento de assentar-se à mesa com escarnecedores, com inimigos de Deus. Amém, querido? Tenha uma boa semana, se Deus permitir, e Jesus não voltar, domingo às 18 horas, estaremos novamente a meditar nessa santa palavra, essa sagrada palavra. Amém? Boa noite, um forte abraço, Deus te guarde. Se você precisa de ajuda, orientação, escreva para nós, escreva lá pelo Message, pedindo ajuda, nós vamos ajudar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, vá até lá, se inscreva no nosso canal no YouTube, e você então receberá as notificações da Palavra de Deus. Um forte abraço, Deus te guarde de toda a contaminação.